o tema da anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 deve ser pautado de fato na Câmara e isso pode acontecer na última semana antes do recesso parlamentar previsto para começar no dia 18. Esta informação que o Pedro Venceslau antecipou foi confirmada agora pelo líder do PL na casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro. Mais assunto para a gente trazer o outro Pedro Teixeira, também no laço da informação lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Pedro. Yuri, o texto que está sendo discutido neste momento no Congresso Nacional é um substitutivo ao PL da anistia que já tinha sido apresentado. Por quê? Porque o PL que foi apresentado antes, este projeto de lei que promete anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, incluía muita gente na avaliação de vários líderes partidários, inclusive, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e eventuais lideranças. E que isso teria um pouco de dificuldade de ser discutido lá na Câmara e também no Senado. O que está sendo discutido neste momento é um PL que retira, por exemplo, financiadores, lideranças e etc. e oferece anistia para os participantes que eventualmente foram levados ali pela manifestação para dentro dos prédios públicos e que, na avaliação de alguns líderes, podem estar sendo condenados com uma pena muito maior do que o que deveria estar sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa, pelo menos por enquanto, é de votação deste PL com o texto substitutivo que está sendo desenhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e que também já teve ali uma participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já na semana que antecede o recesso, portanto, ali entre os dias 11 e 18 de julho. É uma expectativa ali que está sendo sinalizada pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Isso já vai ser discutido na reunião de líderes na próxima semana. E tem ali um desejo, inclusive, de alguns senadores, especialmente do senador Flávio Bolsonaro, de fazer a votação no mesmo dia, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. É bem verdade que tem uma crise do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto. Este não é um texto defendido pelo Palácio do Planalto, então isso certamente passará por alguma revisão, alguma conversa ali, enfim, mas há essa expectativa de que o texto seja votado até o recesso. Na Câmara dos Deputados tem um desejo no Senado que isso também aconteça ainda antes do recesso, portanto com a votação no mesmo dia, mas com texto substitutivo. É sempre importante esclarecer. Esse texto retira, por exemplo, a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do seu governo, generais, enfim, pessoas que estão sendo julgadas neste momento pelo plano golpista. São 34 réus pelo Supremo Tribunal Federal, então essas pessoas não seriam incluídas neste texto que está sendo discutido no Congresso Nacional. O texto é mais para os participantes dos atos do dia 8 de janeiro, que, como eu disse, na avaliação de muitos líderes partidários, podem estar recebendo penas, condenações pela sua participação nos atos maiores do que o Congresso entende ser uma coisa razoável. Acompanhar, viu? A gente vai ter que acompanhar, Yuri, para ver os desdobramentos dessa discussão. De qualquer forma, se essa votação acontecer antes do recesso, seria mais uma vitória da oposição, que já conseguiu derrubar o decreto de IOF na semana passada e vem trabalhando para a votação deste PL da anistia. Volto com você. Obrigado mais uma vez, Pedro Teixeira, de Pedro para Pedro. Vamos voltar com o dono da informação em primeira mão aqui, o Pedro Venceslau. Pedro, como o Pedro Teixeira estava falando, seria mais uma vitória da oposição conseguir a pauta do PL da anistia antes do recesso. Seria mais uma crise com o Palácio do Planalto da parte do comando da Câmara, não? Isso vai depender de qual é o texto. Acho que nem o próprio Sóstenes sabe disso, porque o presidente da Casa, Hugo Motta, tem tratado isso com muita reserva. Não está compartilhando nem com os demais líderes. E por quê? Se for um texto que contempla Jair Bolsonaro, que contempla os demais militares que participaram dessa articulação golpista, ou seja, os organizadores e financiadores,
É claro que isso vai agradar muito a oposição. Seria música para os ouvidos de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o próprio ex-presidente da República. Mas, se o texto aprovado excluir os organizadores e apenas preservar aquilo que eles chamam de infantaria, ou pessoal que pode ser incluído no chamado efeito manada, a repercussão pode ser diferente. Porque qual que era a ideia quando começaram a falar no texto alternativo? Era pegar essas pessoas que participaram da quebradeira, que muitas delas já cumpriram um sexto da pena, e fazer com que essas pessoas sejam ou perdoadas ou fiquem excluídas das penas mais pesadas, que são de articulação para um golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Essas pessoas responderiam apenas pela depredação ao patrimônio público. As demais pessoas envolvidas seriam punidas com rigor da lei, dentro dessa lei, que é uma lei de 2021, que criou essas modalidades penais aí que eu citei agora. Então a gente ainda não sabe o que vai sair desse projeto. Agora, me parece que o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, está bastante otimista, está animado, porque ele deve ter alguma informação que eu não tenho, de que talvez esse projeto seja um projeto que contemple os bolsonaristas que participaram desse ato ou dessa articulação, dessa conspiração para um ato golpista. De qualquer forma, é surpreendente, porque Hugo Motta vinha dando sinais de que esse assunto não estava mais no radar dele. Ele vem dando sinais de que ele quer apenas pautas que sejam mais consensuais, ele quer evitar deflagração e disputas dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Enfim, ele quer evitar que a Câmara se transforme numa praça de guerra. E pautar esse projeto agora, às vésperas do recesso, não me parece algo nesse sentido.